Fala, gente, vamos continuar aqui então a nossa revisão aqui dos assuntos de eletricidade, né? Então, se você chegou nessa parte da aula aqui já, nessa aula aqui já, você já sabe os conteúdos de carga elétrica, eletrização e força, que é como as cargas entre si se sentem, né? Então, se eu largar duas cargas, uma puxa a outra, uma empurra a outra, né? E assim sucessivamente. Então, se o um empurra o 2 empurra o um, né? Devido às leis de Newton. Lembrando que as leis de Newton são válidas até nessa parte do magnetismo. Gente, acontece aqui o seguinte, então. Para eu entender como que uma força empurra a outra, eu tenho que entender o que a carga elétrica faz na minha região do espaço aqui, ó. Vamos considerar uma carga positiva aqui, ó. Vou fazer ela aqui nessa parte aqui mais azulada, mais acinzentada. Então, uma carga positiva, eu eletrizei ela. Como que eu posso ter eletrizado? Eu posso eletrizar isso ou por atrito, por contato ou por indução. Tanto faz. O que eu sei que isso aqui está elétrico, né? Vamos supor que isso daqui tem uma quantidade Q de carga. Então eu sei que se eu largar uma outra carga ali, ela vai ser forçada, querendo se aproximar ou querendo se afastar. Beleza, né? Mas o porquê que isso acontece? Isso acontece, gente, porque ao redor desse negócio que a gente chama aqui então de um corpo carregado, a região toda ao redor dela se modificou, né? Eu gosto de fazer um paralelo do campo elétrico com o campo da gravidade, né? Que é toda a região próxima do planeta se modifica, fazendo com que as coisas tendem ao planeta. E o campo elétrico é a mesma coisa. Então, uma carga, o que ele faz aí nessa minha região é modificar, né, esse campo. E para entender esse campo, a gente faz linhas e a gente faz setas, né? Se esse meu corpo tem carga positiva, todas as minhas setas saem desse corpo e elas saem sempre com 90 graus, né? Formando aqui, então, ela sai em perpendicular, fazendo então esse desenhozinho aqui. Tá? Professor, o que que significa essas setas aí? São as linhas de campo, ou seja, toda essa região próximo ali dessa minha carga vai estar então valendo então a eletricidade, né? Um outro paralelo que eu gosto de fazer é comparar, né, o campo elétrico com um campo de futebol. Para eu jogar futebol, o jogo de futebol, né? Ele só pode jogar num campo de futebol. Numa montanha, por exemplo, aqui, ó, nessa montanha, eu consigo jogar o jogo de futebol? Não consigo, né? Posso até tentar ali, né? Colocar um gol ali, mas é muito difícil de jogar porque não tenho a região feita para isso, então. Agora, se eu venho nessa minha montanha, eu arranco o bico dela, faço um negócio plano assim, ó, e desse lugar plano eu coloco ali duas traves, uma de cada lado, e aí então eu posso fazer um jogo de futebol aqui, né? Por quê? Porque agora eu tenho um campo aonde eu posso jogar, porque eu tive que modificar o espaço para criar esse campo onde vale o jogo, né? Então, o que que é o campo elétrico? Olha só, uma coisa parecida com isso. Ele é a modificação do espaço, né, para poder valer o jogo elétrico, para eu conseguir entender como que a eletricidade joga, né? Então, significa ali então que ao redor dessa minha carga vai ter uma modificação do próprio espaço da nossa região ali em torno, né? Fazendo então com que, se eu largar qualquer outra carga ali, ela sinta o efeito desse campo. Vamos soltar uma carga aqui numa região aleatória desse campo aqui, ó, entre duas setas de forças, entre duas setas de campo. E aí então ela vai sentir também essa ação do campo. Se ela for do sentido oposto, ela vai querer andar contrário ao campo, ela vai chegar até o campo. Nesse caso aqui, então, se ela for negativa, né? E se ela for positiva, ela vai acompanhar a linha de força querendo se afastar desse campo. Então ela vai querer ir no sentido ali de ser repelida, né? Então de onde vem a nossa força elétrica? A nossa força elétrica, ela vem do campo elétrico. Então nessa aula aqui vai ficar para você apenas essa noçãozinha ali então, ó. O que eu sei então? Que a força elétrica força o meu objeto e como ele é forçado? Ele é forçado a partir de um campo, tá? Esse campo aqui, ele é calculado a partir da minha força dividido pela minha carga que eu soltei. Como assim, professor? Carga que eu soltei? É a carga que eu soltei ali perto. Porque é a carga que eu soltei ali perto que vai sentir a força elétrica. Vamos chamar a força elétrica de Fel, né? Que é a lei de Coulomb. Então, essa força elétrica forçou uma carga nessa região. Essa carga que foi forçada, a gente chama ela de carga de prova, tá bom, gente? Então, ela é a letrinha Q, é um Q de prova. E é assim que eu consigo calcular o meu campo numa determinada região,
tá bom? A gente vai fazer alguns exercícios a respeito disso. Um outro jeito de olhar essa equação, eu já vou mandar para vocês aqui, né? É não trabalhar com a divisão, é trabalhar sim com a multiplicação. Então, esse meu Q, ele iria multiplicar o campo. Então, a minha força elétrica seria igual, né? Então, a força elétrica fica sozinha, igual a multiplicação do Q vezes o meu campo. Vamos colocar aqui, Q vezes o meu campo. Gente, e olha que legal, essa equação aqui é legal para a gente fazer um paralelo com o campo da gravidade, porque a gravidade ela sofre influência da massa. Então, ali seria a massa vezes o campo da gravidade. E aí eu calculo a força, que é chamada de força da gravidade. Um outro nome para ela é força-peso. E você calcula a força-peso desse jeito mesmo, que é massa vezes o campo. Nesse caso aqui, então, vai ser a carga vezes o campo, né? A quantidade de carga, que é a minha carga de prova, é a carga que está sentindo essa força. Beleza, gente? Então, já anota essas duas fórmulas aí, a gente vai utilizar ela na parte de exercício, mas não vai embora que eu vou deixar um detalhe bem interessante para você aqui, ó. Existe uma outra equação também, que é a equação da carga que está gerando o campo, que não seria então a carga de prova, seria a carga geradora, né? Eu vou trazer para você aqui apenas a carga puntiforme. Então, aqui é uma carga puntiforme, significa que ela tem forma de ponto, né? Punti, não pontiforme, é puntiforme. E essa carga puntiforme, gente, eu consigo calcular a carga que gerou o meu campo. Vocês entendem que esse campo que gerou aqui, ele é de uma carga que não é a carga que está provando ele? Né? Quem gerou ele foi uma outra carga. E aí então é sentido essa força. E para eu calcular, quando eu já sei que esse campo veio de uma carga puntiforme, eu vou fazer esta equação aqui, ó. O meu campo, ele vai ser o K vezes uma fração, que é a carga. E agora, como eu estou falando que ele está gerando o campo, isso é muito importante vocês colocarem aí, tá? Então é a carga geradora dividido por D ao quadrado. Por que isso? Porque daí eu sei qual que é a intensidade do meu campo de acordo com a distância que eu estou, né? Vamos colocar aqui, vou destacar dessa partezinha de baixo e a parte de cima, de acordo com a distância que eu estou ao quadrado e também a carga, que é agora a carga que gerou o meu campo. Beleza, gente? Então, isso aqui fica de importante para essa aula aqui. Lembrando que isso é cobrado no Enem e isso também é cobrado aí no seu ensino médio, no seu vestibular, né? A primeira relação, então, é o meu campo que faz uma força, uma carga ser forçada. Então, é o campo, a força e essa carga que é a carga que prova do campo, não é a carga que gerou ele. Tá bom? Eu posso olhar essa equação desse jeito ou utilizar ela a partir da minha força, que aí então eu preciso calcular a força, né? E aí o campo ele é multiplicado com a carga de prova, ou a carga de prova é multiplicada pelo campo. Isso é quando eu estou provando. Agora, se eu quero saber quem gerou o meu campo elétrico, eu vou utilizar essa relação básica aqui, que é a nossa constante eletrostática. Isso é interessante falar. Ela é uma constante aí que ela só muda se eu mudar o meio, né? Que eu estou em contato com, se eu, por exemplo, entrar dentro da água ou for para o óleo, aí muda um pouquinho. Mas todos os exercícios que eu vou trazer aqui, essa constante vai ter o mesmo valor, que é a nossa constante eletrostática do vácuo. 9 vezes 10 elevado a 9. Aí tem uma unidade bem doida, né? Que é Newton vezes metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Mas o que é importante é a gente saber lidar com equações e resolver expressões matemáticas com esse número aqui, 9 vezes 10 na 9. A gente vai fazer isso já na próxima aula, então basta aí você continuar me acompanhando, né? Então aí a gente tem mais três formulazinhas, passa aí para o seu caderno, destaca elas, porque a gente vai utilizar essas três fórmulas e aqui tem bastante segredo para a gente conseguir resolver essas equaçõezinhas. Beleza, gente? Então, até a nossa aula de exercícios. Tchau, tchau.